E agora, partindo para o assunto final aqui da nossa live de segunda-feira, live especial. Só relembrando, antes de terminar aqui, se você está assistindo isso aqui depois e não está ao vivo, toda segunda-feira às 9 horas, live sobre Papo Nerd, onde eu discuto sobre heróis, sobre animes, sobre games. E depois isso aqui vira cortes. Então, para você participar ao vivo e conversar comigo, e eu bater um papo com você, responder suas perguntas, você precisa estar segunda-feira às 9 horas aqui nesse canal, beleza? Partindo para o próximo assunto. Vamos finalizar essa live aqui falando sobre Superman, né? Sobre o Alpha. O Alpha não no sentido do que a galera por aí de supremacia masculina ou coisa do tipo quer trazer, né? O Alpha sobre início, né? O primeiro, né? O Superman, ele é o alfa dos heróis, né? Ele é o primeiro, ele foi o primeiro criado, a partir dele todas as coisas de heróis foram desenvolvidas. Inclusive, ele é referência para vários. E todo mundo fala isso, tá? Stan Lee já falou isso, Bob Kane, um monte de gente já falou que ele é, sim, referência para muita gente, né? Ele, pra mim, é o personagem mais importante de todos. Não é o que eu mais gosto, mas ele é o personagem mais importante, não tem como negar isso. E é isso aí. Bom, mas especificamente agora falando sobre Superman, a gente vai falar do filme que estreia daqui a um mês, praticamente, dia 10 de julho, nos cinemas mundiais, Superman de James Gunn, interpretado pelo David Corenswet, que eu estou com muitas expectativas. Eu já fiz um vídeo aqui reagindo ao trailer e falando sobre as minhas expectativas. E agora falar especialmente sobre as coisas que eu sei que foram lançadas depois do trailer, as minhas expectativas e sobre o que eu acho que vai vir desse filme. Se tem preocupação, quais são essas preocupações, beleza? Bom, primeira coisa falando sobre o casting. Eu não falei lá, eu vou falar aqui. Rapidamente, para mim, o casting beirando ao impecável, tá? Beirando ao impecável. A gente tem o David Corenswet fazendo o Clark / Superman. Quem não conhece o David Corenswet, assista as produções dele. Se você gostar do gênero, se você não gostar, não assista. É um ótimo ator, é um ótimo ator. Ele já fez drama, ele já fez comédia. Ele ainda não tinha feito ação, assim, desse tipo de soco, tipo Jason Statham, tipo The Rock, né? Mas ele já fez cenas de ação em alguns filmes em que ele precisa correr, que ele precisa se esquivar de coisa e tal. Manda bem, entrega bem. Mas aqui a gente viu uma outra camada de entrega do ator, que é a personificação física, né? A gente tem o David Corenswet aqui se entregando muito a personificação do Superman. A gente tem vídeos de bastidores dele se transformando fisicamente para interpretar o Clark, né? O Superman. Então ele teve um ganho de massa muscular de 20 quilos, se eu não me engano, que foi até veiculado esses dias pelo pessoal por um insider, né? Acho que da Hollywood Reporter, que eles falaram, que o David Corenswet ganhou 20 quilos de músculo, de massa magra, se eu não me engano. Eu não sei qual que é a diferença, tá, gente? Ele ganhou 20 quilos de músculo, ele ficou 20 quilos mais musculoso, é isso que eu sei. E, tipo assim, já é uma entrega física muito boa que você vê, né? A gente tem atores que interpretam personagens que são musculosos, que são fortes e tal, que eles não se propõem a esse tipo de coisa. Eles não querem, né, ganhar essa massa toda para interpretar fisicamente os personagens. O David Corenswet já deu uma entrevista falando que, por respeito e por ser fã desde pequeno ao Superman, ele se dedicou ao máximo a esse papel. E, na real, sendo bem sincero, independente de tudo que o David Corenswet já fez até hoje, Superman é o papel da vida do David Corenswet até agora. Depois desse filme, ele pode sair e ganhar Oscar, ele pode fazer filme com o Scorsese, ele pode fazer o que quer que seja, mas ninguém vai poder dizer que Superman não mudou a vida do David Corenswet. Isso é impossível se dizer isso, gente. É impossível. O Superman é muito grande pra ele não mudar a vida de ator nenhum. A não ser que já seja o Leonardo DiCaprio, entendeu? Que, enfim. Ele até deu uma entrevista depois falando que ele se arrependeu de ter recusado o papel de Homem-Aranha no filme do Tobey Maguire, né? No filme de 2002, quem o Sam Raimi queria para interpretar o Peter Parker / Homem-Aranha era o Leonardo DiCaprio, e não o Tobey Maguire. Ele não quis, aí caiu pro Tobey Maguire, e enfim, é isso. O Leonardo DiCaprio já deu entrevista falando que ele se arrepende de não ter feito o Homem-Aranha. E óbvio que tem dinheiro também envolvido, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você faz um personagem desse,
Imagina, se dá certo esse filme, quantos filmes o David Corenswet vai fazer? Quantos milhões de dólares esse filme não vai dar pra ele? Cara, ele pode fazer um filme que vai ganhar Oscar, que ele não vai ganhar um terço do cachê que ele vai ganhar com esse filme aqui, cara. Isso é blockbuster. Então a proporção é completamente diferente. Segundo cast que eu acho impecável, talvez até melhor do que o do David Corenswet, pra mim no mesmo nível, pra melhor, é a escalação da... Nossa, como é que é o nome dela, gente? A Brosnahan, Rachel. A Rachel Brosnahan, ou Brosnahan, não sei. Eu falo Rachel Brosnahan, que é a atriz que foi escalada para interpretar a Lois Lane. Ela sim, ela já era a Lois Lane antes do Superman. Ela é uma baita escalação, é uma das melhores personagens, uma das melhores atrizes dessa geração atual. Atriz ali, vamos dizer, na casa dos 30 até os 45 anos, alguma coisa assim, porque tem a geração antes dela e tem a geração depois dela, né? Da geração dela, dos 30 até os 45 anos, ela com certeza é uma das mais talentosas. Se você nunca viu nada dela, procure ver depois para você ter sua opinião. Se você não quiser, não veja, e é isso aí. Mas eu tô te falando, por ter assistido outras coisas dela, que ela é sim fora da curva. Ela é muito boa atriz, e eu acho que uma das melhores coisas que vai ter nesse filme vai ser a relação da Lois Lane com o Superman, justamente por causa dos dois atores. E eu vou chegar lá depois quando eu for falar de atuação, mas vamos passar pro casting, continuando o casting, falando agora sobre o Nicholas Hoult interpretando o Lex Luthor, né? Eu vou só mostrar uma imagem aqui, mas eu vou voltar, porque depois eu vou falar especificamente sobre isso. O Nicholas Hoult, que vai interpretar o Lex Luthor, também foi um baita acerto. O Nicholas Hoult é um ótimo ator. Acredito que o Nicholas Hoult você já deve ter visto alguma coisa dele e deve saber que ele é um bom ator. Ele é um ótimo ator. E tudo que a gente viu até agora sobre o Nicholas Hoult como Lex Luthor já mostra pra gente que o James Gunn tá buscando um Lex Luthor diferente. Não só do último, né, do Jesse Eisenberg, que pra mim foi um fracasso de Lex, mas com relação aos outros também. Os outros Lex que a gente teve até hoje no cinema, né, interpretado por grandes atores, mas no cinema, eles sempre focaram muito na questão da vilania, da vilania em si, né, da amargura, do cara querer matar o super-homem, a qualquer custo e tal, ou muito no alívio cômico, né? O Lex Luthor, em algumas produções, ele já chegou a beirar a ser alívio cômico do filme. O que, pra mim, traz com o Nicholas Hoult, tudo que a gente viu até agora, de trailer, material de produção, né? Vídeo de bastidores e tudo mais, dá pra perceber que o Nicholas Hoult, ele vai trazer um aspecto aqui mais voltado para o que o Lex realmente é nas HQs, que é a ideia de um vilão que é super inteligente, que conhece muito de tecnologia, né? Ele é como... Vamos tentar trazer aqui algo que o Zack Snyder tentou fazer com o Lex do Jesse Eisenberg, mas falhou miseravelmente, que é tentar trazer a ideia do Lex Luthor ser como se fosse um Jesse Eisenberg, um Mark Zuckerberg, né? Do Facebook, do Instagram, e até mesmo o cara da Apple lá, né? Eu esqueci o nome dele, o da Apple lá. O que criou a Apple, o famosão lá e tal. O Steve Jobs, né? A tentativa desses caras de trazer uma versão de dono de startup moderno pro Lex Luthor é uma boa. Porque o Lex Luthor, ele é um pouco disso mesmo nas HQs. Ele é um dono de uma... Na verdade, não é startup lá, né? Ele é dono de uma big tech, de uma empresa gigantesca de tecnologia e ciência. E ele não é só o dono dela nas HQs, coisas que outros Lex no cinema tiveram características assim. Ele não é só o dono, ele é o motor dessa empresa, porque ele é o criador de muitas coisas. Então muitas coisas que tem na empresa dele, que é a LexCorp, é a ideia dele, porque ele é um gênio. E uma coisa que eu acho que pode fazer muita diferença para esse Lex Luthor do Nicholas Hoult, para esse filme novo que a gente está falando aqui agora, desse Superman do James Gunn, é essa característica gênio do Lex Luthor. Por que isso pode fazer diferença? Porque a gente pode ver, finalmente, o Lex Luthor utilizando gadgets, né? Utilizando dispositivos e elementos tecnológicos para enfrentar o Superman, né? Utilizando ali os dispositivos e máquinas da LexCorp, da própria empresa dele, né, da LexCorp. Então, isso a gente não tinha visto ainda. Do jeito que pode vir aqui, não.
Por exemplo, um exemplo que eu vou... rapidão, só seguindo em frente, né? A gente tá falando de casting ainda. A gente tem o casting da Gangue da Justiça, né? Que parece que já foi... Parece não, já foi confirmado que esse grupo vai se chamar Gangue da Justiça no filme, ou pelo menos é o que 90% dos rumores aí apontam que vai se chamar Gangue da Justiça. Eu achei uma ótima escalação, apesar de que o Ed Gattete, por exemplo, que vai fazer o Senhor Fantástico. É Senhor Fantástico mesmo, né? Deixa eu colocar aqui. Superman, James Gunn, elenco. Onde tá? Calma aí, gente. Bom, eu vou olhando aqui e falando ao mesmo tempo, né? O Ed Gattete, que vai fazer o Senhor Incrível, ele... Ultimamente ele não tava nos holofotes, né? Mas ele não é um ator ruim. Não é também nada demais, tá? A gente precisa ver mais dele ainda, mas ele não é um ator ruim. Uma boa escalação. A gente tem essa moça ali que é a... Como é que é o nome dela? É Adriana Isabela Mercedes, não é? Acho que é Isabela Mercedes, que faz a Dina, né? Na série do The Last of Us. Ela vai fazer a Mulher Gavião. E a gente tem ali o queridíssimo, que eu esqueci o nome dele agora, o Nathan Fillion. O Nathan Fillion vai fazer o Guy Gardner, né? É um bom trio, principalmente os personagens, né? O Guy Gardner, o Senhor Incrível e a Mulher Gavião. É aleatório? Um pouco. É aleatório. Mas pode ser super interessante ver esses personagens em tela, porque o que eu acho que eles vão ser? Eles vão ser uma espécie de Liga da... Lógico que isso já ficou claro pra todo mundo, né? Eles vão ser uma espécie de Liga da Justiça, só que como mercenários, que trabalham para alguma grande empresa, realizando ali missões, mas eu acho que eles não vão chegar ao nível do Esquadrão Suicida, né? Que é aquele grupo que faz missões que os heróis não aceitariam fazer, né? Que são umas missões erradas, vamos dizer assim, né? São as missões que o governo quer queimar algum arquivo ali que envolva eles e tudo mais, e eles mandam o Esquadrão Suicida, né? Eu acho que eles vão fazer uma espécie de uma Liga da Justiça que quer fazer coisas boas, quer estar do lado do bem, mas que trabalha para uma grande empresa que tem interesses, né? Então, o que acontece? Provavelmente eles vão ser impactados pela presença e pela personificação do Superman, né? O Superman provavelmente vai impactá-los ao ponto de mostrar para eles que ser herói é isso aqui e não o que vocês estão fazendo. Por isso que, já entrando aqui agora numa coisa que eu acho super interessante aqui desse filme, que vai ser o embate, né, a discussão, né, o diálogo entre a Lois e o Clark. Tanto que a gente teve no último trailer aquela cena que os dois conversam no início, que o Clark tá dando uma entrevista pra Lois como Superman, e aí ele fala que ele não trabalha, ele não tá sendo mandado por ninguém, que ele trabalha pra ele mesmo, que ele só fez aquilo que ele tava salvando pessoas seriam mortas e tal. Isso provavelmente vai impactar a Gangue da Justiça, que vai olhar pro Superman e vai enxergar o seguinte: porra, esse cara, ele tá querendo ser herói por herói, é a essência do herói. Nós queremos ser heróis por interesse. Nós estamos sendo patrocinados por alguém. Então, as nossas ações, elas partem do que esse nosso contratado pede de nós. Então, independente se pessoas estão morrendo, aqui ele nos quer lá, nós vamos fazer um trabalho que é menos importante, vamos dizer assim. Então, eu acho que a presença ali do Super-Homem, né? Essa visão dele de herói incorruptível, né? De herói que quer salvar pessoas por querer salvar pessoas, né? Porque é o certo a se fazer, porque já que ele tem esse dom, já que ele tem esse poder dado pelos deuses, por que quer que seja, ele tá aqui para usar esse poder para o bem. E sem interesse nenhum de ninguém sobre isso. Eu acho que é dessa forma que vai ser o arco da Gangue da Justiça. E eu acho que nesse filme do Superman, a Gangue da Justiça vai ser impactada e ela vai levar isso para a série do Pacificador, que já teve trailer e a gente já viu que vai ter a Gangue da Justiça na série do Pacificador. O que eu já tô achando super interessante, essa junção que o James Gunn já está fazendo no seu universo. Mas beleza. Agora, partindo para o outro lado do filme do Superman, a gente tem o outro ponto que a gente provavelmente vai ter um segundo grupo nesse filme.
Não foi confirmado 100% ainda, não foi falado sobre isso, mas eu tenho praticamente certeza absoluta que nesse filme do Superman vai ser apresentado também a autoridade, né? Que é a Authority, que vai ter uma série que já foi confirmada pelo James Gunn, se eu não me engano, vai ser uma série. Não sei se vai ser uma série animada também, eu não tenho certeza agora, mas que já tá confirmado pelo James Gunn que vai ter uma série do HBO que vai ser o The Authority, que é esse grupo, né, que se chama A Autoridade, que é um grupo das HQs, também é canônico e tudo mais, que aí sim seria essa espécie de quarteto fantástico, vamos colocar entre aspas, porque o que acontece? Qual que é a diferença, gente? O Quarteto Fantástico, ele é um grupo de prisioneiros. Né? O Quarteto Fantástico são prisioneiros que vivem lá em Belle Reve, lá, que são administrados, vamos dizer assim, pela Amanda Waller, e eles fazem missões suicidas, por isso que eles chamam Esquadrão Suicida. Então a Amanda Waller manda esse grupo para realizar uma determinada missão onde eles têm grandíssimas chances de morrer. E normalmente essas missões do Quarteto Fantástico, elas são missões escusas, né? O governo tem envolvimento naquilo, então se o público ficar sabendo, vai vazar a informação, vai pegar muito mal. Então o Quarteto Fantástico, o Esquadrão Suicida é enviado porque os heróis não iriam se misturar com isso, né? A Liga da Justiça não ia fazer nada pro governo para poder esconder coisas erradas que o governo tá fazendo, ou outras coisas erradas, né? Não só do governo especificamente. A autoridade, ela é um grupo diferente. Ela já é mais parecido, com muitas aspas, à Liga da Justiça, porque ela é um grupo de anti-heróis, ou até vilões mesmo, podemos dizer assim, que fazem a justiça do jeito deles no mundo, só que eles não estão ligando para o meio que eles usam para fazer isso. Eles querem resolver um problema que tá causando problema pra eles. Se eles tiverem que destruir metade de uma cidade e foda-se pro povo, eles vão fazer isso. Né? Se eles tiverem que ganhar milhões de dólares pra poder fazer alguma coisa que vai encobertar alguém e eles vão lá e resolvem o problema e matam pessoas e tudo mais, e pra eles tá tudo bem. A autoridade, eles meio que entraram num gap da Liga da Justiça no universo da DC. Né? Teve um momento, não vou explicar tudo agora, porque é muita coisa, mas teve um momento da história das HQs em que a Liga da Justiça ela ficou ausente, vamos dizer assim. Ela teve um hiato da Liga da Justiça por eventos que aconteceram lá naquela HQ, e nesse momento a autoridade ela viu uma brecha para entrar e se tornar um novo grande grupo de heróis da Terra, que é no lugar da Liga da Justiça. E eles fazem isso, entram, só que eles são como se fosse a Vault, né? Como se fosse do The Boys lá, o grupo da Vault, né? Que é o Capitão Pátria, a Maven e tudo mais. São caras que, cara, não tô nem aí pra moral, ética e porra nenhuma. Eles querem ter poder e fazer o que eles quiserem, entendeu? E é isso. A autoridade é isso. E por que eu acho que a autoridade vai estar nesse filme do Superman? Porque tem o momento do trailer, e isso já foi confirmado, que a gente tem a atriz Maria Gabriela de Faria, né, que vai interpretar a engenheira aqui no filme. E a engenheira, ela é praticamente a líder da autoridade das HQs, The Authority. Pode ser que a autoridade inteira não apareça, ok, tudo bem. Mas o que eu acho que vai acontecer é que o Lex, ele vai ter uma ligação muito forte no universo da DC, do James Gunn, o DCU, com a autoridade. Então o que pode ser que aconteça? Pode ser que nesse filme do Superman, o Lex tente vários planos, né? Ele solta o caju na Terra, o Superman vai lá e vence junto com a Gangue da Justiça. Ele tem o Ultraman, que é aquele personagem que aparece com o U no peito, que vai lutar com o Superman, provavelmente vai ter uma luta muito forte, porque o Ultraman é praticamente uma versão do Superman, né? E provavelmente vai ser derrotado o Ultraman. Então, o que pode acontecer nesse filme? O Lex vai tentar várias coisas para poder vencer o Superman e possivelmente a Gangue da Justiça também, porque eles são um empecilho pro Lex. E o Lex vai ser derrotado em praticamente todas essas coisas. É o que eu imagino que vai acontecer. E no fim, o Lex vai perder, só que ele não vai aceitar a derrota, obviamente. Ele é o Lex Luthor. E pode ser que na série da autoridade que vai vir depois, né, o The Authority, que se eu não me engano é no ano que vem, o Lex, ele vai, a partir da personagem da engenheira, que vai estar nesse filme aqui, ela provavelmente vai sobreviver no fim do filme, a partir da engenheira, o Lex Luthor vai criar um grupo para ele, que pode ser a autoridade, pode ser que o Lex seja o líder da autoridade, e pode ser ainda mais, que o Lex faça parte da autoridade.
na série da Autoridade. Ele faça parte como o Lex daquela roupa verde e roxa. Né? Eu não duvido que isso possa acontecer, tá? Mas o que eu acho é que o Lex vai ter uma ligação muito estreita com a Autoridade nas futuras produções da DC. Agora, falando especificamente sobre o filme do Superman, eu acho que esse filme vai ser um filmaço, né? A gente tem muitos elementos que mostram que esse filme tá sendo muito bem cuidado pelo James Gunn, né? Ele sabe o que ele tem na mão, ele sabe que ele pode jogar isso aqui no fundo do poço e praticamente acabar com qualquer chance que a DC tem de ter um universo nos próximos muitos anos. É provável que a Warner engavete todos os personagens da DC se isso aqui der errado. Mas ele sabe também que se isso aqui der certo, é coisa pra mudar de uma vez a vida dele e de todo mundo que tá envolvido ali. Porque, cara, Superman dando certo, né? Eu nem tô falando de bilhão aqui não, tá, gente? Nem tô falando de bilheteria e tal. Esse filme, pelo que parece, ele precisa fazer 700 milhões pra ele se pagar e pagar o marketing e dar lucro, né? 700 milhões, é bastante coisa. Eu nem tô falando sobre bilheteria aqui agora, tô falando sobre sucesso de crítica, da qualidade do filme. Esse filme aqui dando certo, tipo, esse filme aqui tendo um norte, um caminho bem determinado, né, ganchos abertos para próximas produções bem feitos, né, ganhando ali a atenção do público, cara, isso aqui é um império, irmão. Isso aqui é um império. O James Gunn fazendo tudo certinho, cara, de si é um absurdo, assim, é um negócio que tem histórias e mais histórias de qualidade altíssima pra você fazer adaptação de filme, e aí você pode trazer vários outros personagens que nem foram citados ainda pra vir aparecer aqui. Mas assim, o que você está dizendo então, João, é que é perfeito, né? Não é. Eu acho que a gente tem pelo menos um ponto aqui pra ficar com bastante atenção com relação a esse filme, e alguns até com o pé atrás, e eu não culpo quem pensa dessa forma, que realmente é um filme muito cheio, tá? É um filme muito denso, muito cheio, pra você fazer tudo isso em coisa ali na casa de 2 horas e pouca, 2 horas de filme. Então você tem Superman, que nunca apareceu, você tem Gangue da Justiça, você tem Autoridade, você tem Lex Luthor, você tem Kaiju, você tem Ultraman, você tem Metamorfo, que eu nem falei. Você tem apresentação de conceitos da DC que ainda não foram apresentados em nenhum outro filme, que eu acho que são coisas muito foda, que vão ser muito legais a gente ver, que é, por exemplo, a realidade de bolso do Lex Luthor, que isso é super canônico das HQs, o Lex Luthor tem isso nas HQs, que é uma realidade de bolso, que chama, né, que é como se fosse uma dimensão paralela que ele guarda em algum elemento, sei lá, um pendrive, qualquer coisa do tipo, e através disso você acessa essa realidade de bolso, né, essa dimensão de bolso, que eu acho que vai ser super legal a gente ver isso aqui. A gente tem a apresentação de várias coisas, né? Vários conceitos. A gente tem o Krypto, que nunca apareceu no cinema ainda em live action. E a gente tem ganchos, né? E agora, falando da parte negativa, que é essa que eu falei, que a gente tem que tomar muito cuidado. Na verdade, a gente não, né? O James Gunn tem que tomar muito cuidado, e a gente pode sim ficar com o pé atrás, porque realmente tem muita coisa pra apresentar. Então, o James Gunn vai ter que fazer um trabalho impecável aqui, coisa que ele fez, tipo, nível primeiro filme do Guardiões da Galáxia, que pra mim tinha muita coisa também pra apresentar, e ele fez com muita maestria. Acho incrível o primeiro filme do Guardiões da Galáxia. E aí, já caminhando pro fim, eu acho super interessante coisas que a gente pode ver, né? Que vão surgir daqui. A gente já tem confirmado que já saiu, inclusive, trailer que a gente viu, né? Na semana retrasada, se eu não me engano. Trailer da segunda temporada de Pacificador, que a gente viu. Que vai ter participação da Gangue da Justiça na série do Pacificador. O trailer começa com uma espécie de uma entrevista, né? O Pacificador querendo entrar pra Gangue da Justiça. Isso vai ser muito interessante de ver, né? O personagem do Pacificador nesse mundo aí. Porra, eu acho que vai ser muito bom, velho. Então a gente sabe que vai ter participação dos personagens. A gente obviamente que sabe que na série do Pacificador vai ter a participação do Rick Flag Sr., né? Que é interpretada pelo Frank Grillo, que é o pai do Rick Flag, que tá no filme do Esquadrão Suicida, que o próprio Pacificador mata, então tá tudo ligado. Então a gente vai ter a participação do Rick Flag Sr. na série do Esquadrão Suicida, e a gente viu no trailer do Super-Homem que o Rick Flag tá no filme do Super-Homem, então a gente tem mais ligações aí do Rick Flag com isso.
mas outras ligações que a gente vai ter provavelmente. Cara, eu tenho praticamente certeza absoluta que a gente vai ter pelo menos uma citação, se não a aparição da Supergirl, né? Porque a gente já tem, inclusive, início de gravações do filme começaram já, né? Com o Jason Momoa de Lobo, que eu acho que vai ser muito foda. A gente já vai ter o filme da Supergirl ano que vem. Então é pouco provável que a gente não tenha ou aparição ou citação da Supergirl nesse filme do Super-Homem. Mas aí que tá. Eu não sei se a Supergirl está já nesse mundo, tá? Porque quem conhece a história da Supergirl, ele sabe do que eu tô falando. A Supergirl, ela aparece depois. Né? Ela tem um momento dela, que ela passa num buraco de minhoca, cai numa outra dimensão, e aí tem todo um rolê da história dela num outro planeta, onde ela é escravizada, ela perde os poderes dela e tal. Eu não vou falar sobre isso agora, porque é muita coisa. Eu vou falar quando eu vou falar do filme da Supergirl lá na frente, depois que a gente tiver o trailer dela, eu vou falar sobre a história dela. Mas é pouco provável a gente não ter nenhum tipo de citação dela aqui nesse filme. Pra dar o hype também, né? Talvez até numa própria cena pós-crédito que mostre alguma coisa do filme dela e tal. A gente já sabe, já tem confirmado que a gente vai ter nesse filme o Bradley Cooper, né? O Bradley Cooper, ele vai ser o Jor-El, que é o pai do Clark. Então, se a gente tem Jor-El nesse filme, pode ser que a gente tenha prólogo de Krypton. Ou pode ser que a gente tenha algum momento em que o Clark, dentro da Fortaleza da Solidão, entre a um quarto, algum cômodo, onde ele encontre, por exemplo, a versão fantasma do Jor-El, como teve no filme do Zack Snyder agora, né? Com o Henry Cavill. A gente teve a aparição do Jor-El lá, né? Então, assim, pode ser que no momento em que apareça o Jor-El, ele fale alguma coisa da Supergirl, né? Peraí que o meu mouse deu um pau aqui. Então, assim, eu acho pouco provável a gente não ter a Supergirl, pelo menos citada aqui. Então, isso é uma coisa que eu acho super legal. Lobo, eu não sei. Lobo, provavelmente não, porque Lobo é muito específico da história da Supergirl, do filme da Supergirl. Então, misturar as coisas ia dar muito trabalho. E o Jason Momoa provavelmente não participou das gravações desse filme do Super-Homem. E é isso, assim, eu acho que de participação interessante nesse filme, eu vejo essas. E para Superman, assim, como eu falei nas outras produções, eu já falo aqui também, para Superman eu estou extremamente empolgado, porque eu sou muito fã da DC, todo mundo que me conhece sabe disso, eu sou muito fã da DC, olha ali atrás ali. Então, assim, eu quero ver esse filme do Super-Homem dar certo, né? O James Gunn já confirmou o filme do Batman, já confirmou que vai ter uma série da Capitã, da Mulher Maravilha, pelo menos de Temícera, né, das Amazonas, que provavelmente vai falar da Diana, já confirmou a série dos Lanternas, que inclusive já começou até gravação. Então tem muita coisa da DC acontecendo e fica atento que a gente vai ter muitas lives aqui pra falar sobre isso. Hypadíssimo pro filme do Super-Homem, eu acho que vai ser baita filme e tô extremamente empolgado para que dê muito certo, se tudo der certo, que bata bilhão, para que não tenha nenhuma dúvida sobre a sequência dessas produções e que a galera dê paz pro James Gunn poder fazer os filmes com a maior qualidade que ele conseguir. Beleza?